Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Dê glória a Deus, aleluia. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é motivo de alegria, estar na presença do Senhor é motivo de alegria. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui no seu lugar, adorando ao Senhor, mas infelizmente não tem força de chegar até aqui. Só de você vir aqui, você já é um vitorioso, e em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair daqui nessa noite alimentado e restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Livro histórico dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, ou melhor, vamos ler a partir do versículo de número 19 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 19 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, só é você estender as suas mãos, que um dos nossos diáconos estará te auxiliando a encontrar o livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A partir do versículo de número 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e em Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram estes homens: sendo judeus, perturba a nossa cidade. Versículo de número 21 diz assim: propagando costumes que não podem receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Ele, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutava. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aí, glória a Deus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e juntamente comigo fazer essa oração inicial, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco nessa noite, que Ele venha revelar aos nossos corações a sua palavra, para a glória do nome dEle. Senhor Deus, Pai, graças eu te dou, ó Pai, por estar aqui eu te dou graça. Graças eu te dou, meu Deus, pelos louvores que aqui foram entoados, pela sua presença que é real aqui. Graças eu te dou pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Pai. Meu Deus, mais uma vez eu quero pedir ao Senhor que o seu Santo Espírito possa tomar a direção, meu Deus Todo-Poderoso, dessa ministração, que não seja simplesmente palavras humanas, persuasivas, mas que sejam palavras vivas e eficazes, palavras, Senhor Deus Pai, banhadas pelo seu Espírito. Meu Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que de acordo com o que eu for ministrando, o seu Espírito possa me direcionar, e que o seu Espírito possa falar, meu Deus, de acordo com a particularidade de cada um, de uma forma específica em cada coração, para a glória do nome do Senhor. Que através da ministração da sua palavra haja restauração, haja cura, haja libertação, haja orientação, haja repreensão. Fica à vontade, meu Deus, para falar conosco nessa noite. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. O tema que o Senhor me deu nessa noite é, glória a Deus, o de repente de Deus.
Aleluia, é uma palavra profética nessa noite. O de repente de Deus. Pois bem, a passagem que agora acabamos de fazer menção, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 19 a seguir, nos narra a história, uma história extremamente conhecida por toda a igreja. Alguns louvores em nosso contexto também traz como letra essa história como base, não é? A história aonde que Paulo e Silas, eles foram presos, mas no de repente de Deus eles foram libertos de forma milagrosa. Quando nós vamos iniciar a leitura do contexto desse texto, no início do capítulo de número 16, nós vamos ver que Paulo, ele era um homem extremamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ele só ia aonde que o Espírito o conduzia ele para ir. E Paulo, então, ele estava na região de Filipe, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E ali, a Bíblia vai dizer que Paulo, então, começa a orar próximo ao rio e começa a pregar. E pessoas começam a se render aos pés do Senhor Jesus. Pessoas começam a aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas aonde que a palavra ela é propagada e o Senhor começa a atuar e agir, o inimigo prontamente já começa a armar laços. É normal, não é? É normal. Toda vez que você se levantar para pregar, o inimigo vai armar algum laço para te parar, mas em nome do Senhor Jesus Cristo ele não vai conseguir. E essa é a primeira profecia para a sua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ele não vai te parar, ele não vai te segurar, independente do que ele faça, ele não vai parar a sua vida. Pois bem, Paulo então começa a pregar, e a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 16, que certa feita, Paulo estava indo mais uma vez para a oração, para a sua rotina de dedicação ao nosso Deus. E quando Paulo está indo, surge ali uma jovem, e ela começa então a falar para Paulo algumas adivinhações. Ela começa a falar algumas adivinhações. Veja que esse homem é homem de Deus. Veja que esse homem prega a palavra de Deus. Veja que esse homem é enviado do Altíssimo. Veja que esse homem, ele está pregando a palavra da salvação. Quando você vai ver o que aquela mulher, adivinhando, estava falando, o texto que ela estava utilizando para se referir a Paulo e Silas, estava extremamente correto. Realmente eles eram homens de Deus, realmente eles estavam propagando a salvação. Mas aquela mulher, o contexto bíblico vai nos ensinar isso, que ela estava possuída por um espírito maligno. E ela chegava e falava, mas não falava motivada pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo espírito maligno falando. O apóstolo Paulo então olha para aquela mulher. A Bíblia vai dizer que ele já estava meio que de saco cheio, né? Como diz na linguagem contemporânea, ele já estava meio cheio daquela atitude dela. Provavelmente era uma atitude corriqueira, já havia alguns dias, algum tempo que ela estava fazendo aquilo. O apóstolo Paulo então repreende o espírito maligno que estava na vida daquela mulher. E quando o apóstolo Paulo repreende aquele espírito maligno, aquela mulher que era usada em adivinhação por espíritos malignos parou de adivinhar. Aparentemente quem olha para essa história até aí, fala que história linda. O apóstolo Paulo foi usado em libertação, glória a Deus, aleluia. Mas quando você vai analisar um pouco mais a história, você vai ver que aquela jovem era uma fonte de renda de alguns senhores daquele lugar. Ela é usada para adivinhar, e através desse dom de adivinhação dela, os seus senhores ganhavam dinheiro com ela. Imagina aí agora a confusão que o apóstolo Paulo arrumou, porque os senhores que outrora ganhavam dinheiro com aquela mulher, e parou de ganhar dinheiro através da vida daquela mulher, não ficaram bom não. Ficaram chateados com o apóstolo Paulo e com Silas. Foi então até as autoridades locais e entregou eles nas mãos das autoridades, acusando eles de 3 coisas que não eram verídicas. Acusaram o apóstolo Paulo. Os juízes, se assim podemos dizer, daquele lugar, não julgam corretamente a história do apóstolo Paulo, então decide que viesse rasgar as roupas dele, de Silas, viesse açoitar eles com vara, e viesse jogar eles em uma prisão.
A Bíblia vai dizer também que o carcereiro, em vez de colocar ele em um lugar mais ou menos, colocou ele no pior lugar daquela prisão. E Paulo estava no pior lugar. Mas Paulo, a Bíblia diz que ele estava louvando e orando ao nosso Deus. Chicoteado, ferido, zombado, caluniado, e ele estava cantando louvores ao nome do nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite, de repente, teve um terremoto na meia-noite, quando Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, veio um terremoto, e a prisão se abriu, eles foram libertos. O carcereiro que havia prendido o apóstolo Paulo e Silas, acorda desesperado, no meio daquela escuridão, ele pega a espada, tira da sua cintura, e ele pensa então em tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo então para e grita: ei, não tire a sua vida, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, pode ficar despreocupado. E ele então não tira a vida. O apóstolo Paulo prega para ele, o apóstolo Paulo prega para a família dele, e ele e toda a família aceita ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aleluia. Eu retirei algumas lições que podemos aprender com essa história. A primeira lição que nós podemos aprender com a história do apóstolo Paulo e de Silas presos é que o apóstolo Paulo, ele teve discernimento espiritual. Quando aquela mulher chega possuída por um espírito maligno, aparentemente falando palavras boas, ela não estava xingando o apóstolo Paulo, ela não estava denigrindo o apóstolo Paulo, mas ela estava falando que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, que o apóstolo Paulo estava pregando a salvação. Mas o apóstolo Paulo, através do discernimento espiritual, ele percebe que não era Deus por trás daquela mulher, mas era um espírito maligno. A primeira lição que aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós devemos ter discernimento espiritual. Nem todo aquele que diz, eis que eu te digo, não é Deus falando. Nem todo aquele que adivinha o que está acontecendo em sua vida, é Deus falando, não é? Hoje nós estamos aí em uma geração aonde que tem inúmeros reveladores, né? Revela CPF, RG, contra a vida da pessoa todinha. Mas esse espírito maligno também que possuía essa mulher, também contava a história da vida da pessoa todinha. Falava tudinho. Se tivesse RG e CPF naquela época, número de telefone, com certeza ela iria revelar: olha, seu número do RG é tal, 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 seu CPF é tal, 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 você fez isso, aquilo, outro, através de um espírito maligno. E fica aqui também para nós a primeira orientação bíblica para nós: cuidado, 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 nem todo aquele que revela é de Deus. Tenha cuidado para quem você dá a sua cabeça para orar, para quem você para ouvir. Não é porque ele adivinhou a sua vida que é Deus falando contigo, pode ser espíritos malignos usando a pessoa. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 14, o apóstolo Paulo nos ensina assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só com discernimento espiritual você consegue discernir as coisas espirituais. No livro de Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 14, o escritor de Hebreus, que não sabemos quem foi, diz assim: mas o alimento sólido é para os que são maduros, para os que pela prática têm o sentido exercido em discernimento total do bem e do mal.
O escritor de Hebreus também nos fala acerca do discernimento, discernir quais são os espíritos bons e quais são os espíritos maus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo de número 4 e versículo de número 1, ele diz assim: amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha, o apóstolo João está nos ensinando. Se levantou e falou: eis que eu te digo, prove. É Deus? É Deus que está falando? Eu conheço um moço, não vou falar o nome dele porque ele é famoso nas redes sociais, não é? Ele é bem famoso nas redes sociais. O meu irmão teve uma experiência de estar em uma conferência juntamente com ele, e o meu irmão estava falando que é o dia todo, irmãos, falando pornografia, palavras de baixo calão, coisas erradas, e quando sobe no altar, irmãos, é incrível. Eu me lembro de um dia que eu estava numa determinada igreja, e essa pessoa chegou e falou assim: ó, ei moça, vem cá, você está com uma foto de fulano de tal, o nome dele é fulano de tal, está dentro da sua Bíblia, vem cá e traga na frente. A mulher pegou, veio na frente, abriu a Bíblia e estava lá a foto do filho dela, e o nome bateu certinho. Mas você acha que uma pessoa que adivinha, mas os frutos dela não condiz com uma pessoa de Deus, esse dom que ela está utilizando, é de Deus ou é do inimigo? O próprio Senhor nos ensinou: conhecereis a árvores pelos seus frutos. Pastor, como saber se o vaso é de Deus? Olha para os frutos dele. Honra a mulher, tem família, cuida corretamente dos seus filhos, segue os mandamentos bíblicos. Cuidado, irmãos, tem muitos espíritos malignos enganando a muitas pessoas. Se você vier em uma igreja, glória a Deus, e nessa igreja não tiver uma revelação, mas tiver a pregação da palavra, já é o suficiente. Porque a revelação bíblica, essa não falha, essa não erra, essa é certeira, essa é fiel e permanece para sempre. Eu gosto muito de uma frase do pastor Paul Washer, que ele diz: não procure uma igreja mais próximo da sua casa. Nós não ouvimos isso constantemente? Procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da sua casa. E ele diz assim: não procure uma igreja mais próximo da sua casa, mas procure uma igreja mais próximo da Bíblia Sagrada. Ainda que a igreja seja do outro lado da cidade, mas se ela prega a Bíblia Sagrada como ela é, fica lá. Não precisa ter uma revelação sequer, mas se a Bíblia é pregada de forma coerente, fica lá. Glória a Deus. Cuidado, irmãos, cuidado. Hoje tem muito isso, irmãos, tem muito isso hoje. Fulano lá revela que é uma beleza, aí enche a igreja. Todo mundo quer ouvir uma profecia, uma revelação, não é? Mas ninguém quer pegar a palavra do Senhor e ler e aprender aquilo que o Senhor Jesus falou com você. Está aqui, 66 livros de pura revelação. Toda vez que você pegar e abrir, Deus vai falar com você, tenha certeza disso. A primeira coisa que aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós temos que buscar o discernimento espiritual. Nós não podemos nos deixar levar por dons, porque como o pastor tem ensinado aqui, na quinta-feira, existem muitas pessoas que têm dons contaminados. Dons contaminados. Dons que receberam muitas das vezes em outras religiões. Dons que são espíritos malignos revelando. Não ande por dom, ande pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos com a história do apóstolo Paulo e de Silas preso: eles valorizavam mais a vida espiritual do que a vida física. Imagina você no lugar do apóstolo Paulo e de Silas. Primeiro você sendo acusado injustamente, depois rasgar a sua roupa publicamente, te chicotear e te colocar em uma prisão. Como estaria você na prisão? Como estaria você na prisão? Tem gente que quando chega no começo do mês e falta R$100 para pagar uma conta, ela já começa a murmurar.
Tem gente que vem na igreja, pede. Desculpa pela expressão, né? Vem em Deus muitas vezes como o Papai Noel, né? O Deus de presente. Aí Deus vai lá e não dá o presente para a pessoa, não é? Aí a pessoa já começa a murmurar, mas o Senhor não fez conforme eu queria. Agora imagina você, preso, injustamente, chicoteado, envergonhado publicamente. Como estaria você? A segunda lição que eu aprendo com a história do apóstolo Paulo e Silas é que nós devemos valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas físicas, porque toda vez que você valorizar mais as coisas físicas do que as coisas espirituais, você vai acabar perdendo a sua espiritualidade. Por quê? Porque a vida ela é cheia de aflições. A primeira aflição que vem, você faz o quê? Vou largar Jesus, porque Jesus não está me protegendo, Jesus não está fazendo o papel dele, vou deixar Jesus de lado. E Paulo e Silas, com o seu exemplo, nos ensina isso. Eles estavam presos, fisicamente a história deles estava destruída, mas o espírito deles estava de pé, cantando louvores ao nome do Senhor Jesus. Para Deus, eu não sei como está a sua vida. Talvez a sua vida está indo de mal a pior. Talvez as coisas não estão andando como você imaginava, mas o Senhor Deus te trouxe aqui nessa noite para te ensinar. Em meio à tribulação não murmure, em meio à tribulação faça como Paulo e Silas, cante louvores ao nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel, e Ele sabe o que faz, e se Ele está permitindo você passar pelo que você está passando, não se preocupe, tem lições para retirar daí, é Deus forjando você, é Deus te fortalecendo, mas se essa prova que você está passando não é para o seu fim, esse não é o projeto de Deus, não se preocupe, daqui a pouco Ele vai enviar um terremoto, Ele vai mover céu, Ele vai mover terra, Ele vai fazer alguma coisa, mas Ele vai te tirar desse lugar de provas, porque Deus Ele é fiel, mas o segredo é, em meio à prisão, glorificar o nome do Senhor, em meio à luta, adorar o nome do Senhor, não pare de glorificar e de exaltar ao Senhor por causa das provações. Tem pessoas que vieram aqui nessa noite, que você já está andando meio que arrastado já. É prova, é luta, é dificuldade. Você já até questionou o Senhor. Deus. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, fica quietinho, fica paradinho. Apenas use a sua boca para adorar. Porque na hora certa, eu vou enviar o meu de repente em sua vida. Porque a Bíblia diz que de repente, quando eles estavam louvando e adorando. Glória a Deus. De repente, quando eles estavam louvando e adorando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As prisões romanas geralmente eram divididas de 3 partes. Glória a Deus. Tinha 3 partes as prisões romanas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira parte da prisão romana, quando você chegava em uma prisão romana, tinha a primeira repartição, onde que ficavam os presos que ainda iriam ser julgados. Eles não foram julgados ainda. Aqueles presos que estavam ali, na frente da prisão, passavam algumas pessoas caridosas, e acabava dando uma comida, dando um copo de água, dando alguma coisa para aqueles presos. Porque as prisões romanas, diferente das prisões daqui do Brasil, o preso não tinha salário, né? O preso não tinha 3 refeições por dia. Quem era preso tinha que contar com a ajuda de alguém de fora para ele não morrer de fome. A primeira repartição da prisão romana estavam as pessoas ali que ainda iriam ser julgadas. Tinha uma segunda repartição, onde estavam as pessoas que já foram condenadas e era tido como pessoas ruins. E tinha a terceira repartição, amém, amém, irmãos? Que era onde que era colocada as piores pessoas possíveis. E o carcereiro foi lá, pegou o apóstolo Paulo e Silas e colocou no pior lugar da prisão. Agora imagina você, eles estavam no pior lugar da prisão, tinha sido julgado de forma errada, porque simplesmente ajudou uma mulher, e eles estavam cantando louvores ao nome do nosso Deus. Ele nos ensina aqui o segredo da vitória. Sabe por que tem muitas pessoas que quando entram em situações adversas não saem da prova? Porque em vez de adorar, murmura. Em vez de adorar, reclama. Em vez de adorar,
não glorifica o nome do Senhor. Mas entenda uma coisa nessa noite: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Se você chegar para mim e perguntar: pastor, você já passou inúmeras dificuldades? Eu falo para você: já passei. Se você pudesse voltar, você deixaria de passar por essas dificuldades? Eu te repito: não. Porque as dificuldades servem para nos fortalecer, as dificuldades servem para nos ensinar. Toda a dificuldade que você passa, tenha certeza que Deus tem um propósito na dificuldade que você está passando. Nada é em vão, nada é por acaso, Deus sabe o que faz. A terceira lição que aprendemos com Paulo e Silas é que mesmo na dor, Paulo e Silas adorou. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao versículo de número 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando: independente do que passa, dá graça a Deus, adora ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque Deus ele é fiel e Ele sabe por que você está passando essa situação. A quarta lição que eu aprendo com a história de Paulo e de Silas é que Deus pode mudar tudo de repente. No capítulo de número 16, versículo de número 26, a Bíblia diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Aleluia. Talvez você esteja igual ao apóstolo Paulo, preso no pior lugar, julgado indignamente, prestes a ser condenado à morte. Talvez você entrou aqui hoje e você está olhando para a sua situação e falando: Senhor, eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou fazendo a sua vontade, e aparentemente a minha vida só piora, Senhor. A situação parece que a cada dia está pior, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor está falando contigo nessa noite: não se preocupe, porque de repente, eu posso mudar a sua história. De repente, eu posso fazer o milagre acontecer. O nosso Deus é um Deus de repente. É, pastor, um Deus de repente? Sim. Se você for pegar toda a Bíblia Sagrada, irmãos, quando Deus entra e Deus faz um milagre extraordinário, o povo já estava meio até que sem esperança. Mas de repente, um povo que estava escravo no Egito é libertado através de milagres e passa no meio do mar cantando louvores a Deus. Glória a Deus. De repente, o Senhor é o Deus de repente. Pregamos aqui acerca da mulher do fluxo de sangue. O nosso Deus é um Deus que a mulher está sofrendo há 12 anos, mas de repente, quando ela toca em Jesus, a vida dela é mudada e transformada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus de repente. Glória a Deus. Lázaro estava morto há 4 dias, mas de repente chega o Senhor Jesus na vila em que morava Lázaro e ressuscita o morto. De repente, a situação está ruim, irmãos. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer o de repente dele em sua vida nessa noite. O apóstolo estava preso, tudo estava conspirando contra a vida deles, a situação estava ruim, mas a Bíblia diz que de repente veio um terremoto do Senhor e mudou a história do apóstolo Paulo e de Silas. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite essa palavra profética. Eu não sei como você está vivendo. Talvez você entrou aqui, você está moído, você está moída, você está olhando para a sua situação e falando: Senhor, agora já era. Mas o Senhor primeiro está falando: cante louvores, porque o meu de repente vai chegar em sua vida. De repente a dor vai passar, de repente as contas serão pagas. O nosso Deus é um Deus de repente. O nosso Deus não precisa de situações favoráveis para operar, porque o nosso Deus é aquele que chama à existência aquilo que não existe. O nosso Deus é aquele que criou todas as coisas, simplesmente com o poder da sua palavra, falando: haja, haja luz, haja, haja. O haja do Senhor está chegando na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. O de repente do Senhor está chegando na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus, Ele não dá uma palavra em vão, Ele sabe a palavra que Ele dá para o pregador. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para receber essa
essa palavra profética. O de repente do Senhor está chegando na sua vida hoje. O Senhor está mudando a história de pessoas aqui nessa noite, e daqui uns dias você vai olhar para o lugar que você está e vai falar: verdadeiramente o meu Deus é Deus, o meu Deus é Deus de repente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quinta lição que aprendemos com a história do apóstolo Paulo e de Silas. Glória a Deus. Eles foram julgados de forma errada. Quando você vai olhar aqui no versículo de número 20 e 21, olha as acusações que fizeram contra o apóstolo Paulo. Estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade. Primeiro, ele não estava perturbando ninguém, ele só expulsou um espírito maligno, não estava perturbando ninguém. Segundo, propagando costumes que não pode receber e nem práticas, porque somos romanos. Nada a ver. E a primeira acusação que eles fazem acerca do apóstolo Paulo e de Silas é que eles eram judeus em uma cidade romana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Depois que o apóstolo Paulo vive o de repente de Deus, que a prisão é destruída, que ele é liberto, que ele prega para a família do carcereiro, a família do carcereiro se converte todinha. Agora então, o apóstolo Paulo é meio que levado novamente para júri. No versículo de número 35 diz assim: quando amanheceu, os preitos, os juízes, os doutores, os responsáveis por julgar naquela região, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Versículo de número 36, então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os preitos ordenaram que fossem postos em liberdade, agora pois sai e ide em paz. No versículo de número 37, o apóstolo Paulo, depois de ser liberto dos preitos, dos juízes daquela região, permitir que ele vá, olha o que ele fala: Paulo porém lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram em cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora ocultar e lançar fora? Não será assim, pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos põe à liberdade. Glória a Deus. Eles condenaram o apóstolo Paulo, julgaram o apóstolo Paulo, e eles não sabiam que o apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana. Sendo o apóstolo Paulo cidadão romano, e sendo Filipe uma região direcionada por Roma, eles não poderiam condenar da forma que foi condenado o apóstolo Paulo, o cidadão romano. Aquele que estava condenando o apóstolo Paulo, agora corria risco de perder o seu cargo. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Eu não sei quem está te julgando de forma indevida. Eu não sei quem está se levantando contra a sua vida. Glória a Deus, mas se você está ali na brecha com Jesus, se prepare, que o Senhor vai envergonhar aqueles que te envergonharam. O Senhor vai te honrar publicamente, qual fez com o apóstolo Paulo. O de repente do Senhor vai chegar em sua vida, não mudando simplesmente a situação de uma forma extraordinária, mas o Senhor também vai te honrar publicamente em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que vocês foram humilhados publicamente, e o Senhor está falando contigo: continua cantando louvores na prisão, porque eu vou te honrar publicamente. Mas o segredo é adorar em meio à luta, adorar em meio à perseguição, adorar em meio à dor, adorar independente do que aconteça, adorar em todo momento, porque quando você adora em meio à perseguição, o Senhor envia o de repente dele, para mudar toda a história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Oh, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui e você está vivendo como o apóstolo Paulo e Silas. Você fez as coisas tudo correto. Você seguiu todas as orientações do Senhor. E agora, ao invés de você colher um tempo de bênçãos, você está colhendo situações adversas. Você está vivendo o pior momento da sua vida, talvez. E você olha e fala: Senhor, mas eu te adorei. Senhor, eu te servi. Senhor,
eu andei em seus caminhos, Senhor, eu fiz conforme a sua vontade, Senhor, porque eu estou, meu Pai, sendo injustiçado. Aleluia. E o Senhor está falando contigo: fica firme, não baixe a sua cabeça, em meio a essa tribulação, continua cantando louvores ao meu nome. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração de louvor ao Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mas você vai falar: Senhor, eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo, minha vida está assim, minha vida está assado, mas nessa noite, ao invés de murmurar, eu decido cantar louvores ao Senhor. Eu prefiro adorar e orar. Eu acredito no Senhor, eu acredito no de repente do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Eu prefiro adorar, Senhor. Eu prefiro ser fiel mesmo quando as circunstâncias não vai muito bem, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar nessa noite a vida, Senhor Deus Pai, desse irmão, dessa irmã, Senhor, que entrou aqui nessa noite, meu Pai, e a vida dela não está muito bem, Senhor. Ela está vivendo uma situação, meu Deus, como o apóstolo Paulo e Silas. Cada dia que passa parece que está ficando pior. Cada dia que passa parece que o negócio está apertando mais, Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, ela entendeu a orientação do Senhor, e ela está de pé te adorando, meu Pai. Ele está de pé te adorando, Senhor. Ele está firme, ela está firme, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que assim como o Senhor entrou de repente na vida, meu Deus, de Paulo e Silas, assim como o Senhor mudou a história, meu Deus, da vida deles de uma forma de repente extraordinária, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor comece a mexer, meu Pai, o alicerce, Senhor Deus Pai, do cárcere da vida desse irmão, da vida dessa irmã, Senhor. Que o Senhor comece a tremer a estrutura da vida dela, da vida dele, Senhor. Eu quero parar